A neblina da manhã ainda cobria os jardins da mansão Cavalcante quando Joana Ribeiro passou pelo portão de ferro trabalhado pela primeira vez. Era uma segunda-feira fria de junho, daquelas típicas do inverno paulista, onde o céu cinzento parece pesar sobre os ombros de quem caminha pelas ruas. Joana segurava sua pequena mala de couro gasto com uma mão, enquanto a outra apertava nervosamente a alça da bolsa onde guardava seus documentos e a carta de recomendação que a trouxera até ali. A mansão era imponente. Construída nos anos dourados do café, no início do século passado, a propriedade dos Cavalcante ficava no bairro dos Jardins, cercada por muros altos e uma vegetação que parecia ter vida própria. As paredes de tijolos à vista, reformadas recentemente, contrastavam com as janelas de vidro fumê e os detalhes em madeira nobre que adornavam a fachada. Era o tipo de lugar que aparecia nas revistas de decoração, mas que guardava, Joana logo descobriria, segredos muito mais sombrios que qualquer reportagem poderia imaginar. "Você deve ser a nova babá", disse uma voz feminina atrás dela. Joana se virou e encontrou uma mulher de aproximadamente 30 anos, vestindo um conjunto de alfaiataria bege impecável. Seu cabelo castanho claro caía em ondas perfeitas sobre os ombros, e seu sorriso era daqueles que apareciam nas capas de revista, branco, simétrico, mas de alguma forma não chegava aos olhos. Havia algo calculado naquele sorriso, como se cada músculo facial tivesse sido treinado para transmitir uma imagem específica. "Sim, senhora. Joana Ribeiro. É um prazer conhecê-la, dona Rafaela." Rafaela Cavalcante, a mulher estendeu a mão com uma delicadeza estudada. "Bem-vinda à nossa casa. Tenho certeza de que você e o pequeno Miguel se darão muito bem." Joana apertou a mão dela, notando como era fria apesar do dia não estar tão gelado assim. Havia algo naquele toque que a fez sentir um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação que ela conhecia bem de seus anos trabalhando na UTI neonatal do Hospital das Clínicas. Era aquela intuição que as enfermeiras desenvolvem com o tempo, um sexto sentido que alerta quando algo não está certo, mesmo que todos os monitores mostrem números normais. Rafaela a conduziu para dentro da mansão. O hall de entrada era digno de um filme. Piso de mármore italiano, uma escadaria imperial que subia em curva elegante até o segundo andar, lustres de cristal que refletiam a luz matinal em 1000 fragmentos coloridos. Nas paredes, quadros de família datados de diferentes épocas contavam a história dos Cavalcante. Homens de bigode e ternos austeros, mulheres de vestidos longos e olhares sérios, e mais recentemente, fotos em preto e branco de casamentos, batizados e festas da alta sociedade paulistana. "A casa tem 3 andares", explicou Rafaela enquanto caminhavam. "O térreo com a sala de estar, sala de jantar, cozinha e a biblioteca do Sr. Cavalcante. O segundo andar tem os quartos principais e o quarto do Miguel. O terceiro andar é onde ficam os quartos dos funcionários. O seu quarto já está preparado." Joana ouvia atentamente, seus olhos treinados já fazendo o mapeamento mental do espaço. Ela notou como a casa, apesar de toda sua ostentação, tinha um ar de tristeza. As cortinas pesadas bloqueavam boa parte da luz natural, e havia um silêncio opressivo que não combinava com uma residência onde vivia um bebê. "E o senhor Cavalcante?" Joana perguntou, tentando soar casual. O sorriso de Rafaela vacilou por uma fração de segundo. "Rodrigo está viajando a negócios. Ele passa a maior parte do tempo fora, cuidando dos empreendimentos da família. É um homem muito dedicado ao trabalho." Elas subiram as escadas e Rafaela parou em frente a uma porta de madeira clara decorada com desenhos infantis delicados, elefantinhos azuis e estrelinhas douradas pintadas à mão. "Este é o quarto do Miguel", disse Rafaela, sua voz assumindo um tom que tentava soar maternal, mas que a Joana pareceu forçado. "Ele está dormindo agora. O médico recomendou que ele descanse bastante." Ao abrir a porta, Joana sentiu seu coração apertar. O quarto era suntuoso, móveis planejados em madeira de demolição, um berço que mais parecia uma obra de arte com detalhes entalhados e acabamento em folha de ouro, prateleiras repletas de brinquedos importados que pareciam nunca ter sido tocados. Mas nada disso importava diante da visão do bebê no berço. Miguel tinha 6 meses, mas parecia menor. Sua pele, que deveria ser rosada e rechonchuda como a de qualquer bebê saudável, estava pálida, quase translúcida. Joana podia ver as veias azuladas sob a pele fina de suas têmporas. O bebê respirava, mas de forma irregular, como se até isso fosse um esforço.
Suas bochechas, que deveriam estar gordinhas nessa idade, estavam fundas, e seus bracinhos pareciam frágeis demais. Joana se aproximou do berço com cuidado, seu instinto profissional ativado imediatamente. Ela observou os movimentos do tórax do bebê, a coloração das unhas, a posição em que ele dormia. Tudo nela gritava que aquela criança estava gravemente doente. Os médicos já examinaram o Miguel? Joana perguntou, mantendo sua voz baixa para não acordar o bebê. Claro, Rafaela respondeu com um suspiro dramático. Temos os melhores pediatras de São Paulo. Todos dizem a mesma coisa, é uma questão de desenvolvimento. Alguns bebês são mais frágeis, você sabe como é. Ele nasceu prematuro, o parto foi traumático. Minha pobre cunhada, que Deus a tenha, não resistiu. Joana notou como Rafaela falava da primeira esposa de Rodrigo, minha pobre cunhada, com uma familiaridade que não combinava com o fato de ela agora estar casada com um viúvo. Havia algo estranho nessa dinâmica familiar, mas ela guardou suas observações para si mesma. Entendo, Joana disse suavemente. E qual é a rotina de alimentação dele? Ah, isso eu faço questão de cuidar pessoalmente, Rafaela disse, e havia um brilho em seus olhos que Joana não conseguiu decifrar. Eu preparo todas as mamadeiras do Miguel. É importante que ele tenha uma alimentação especial, com os suplementos que o médico recomendou. Você entende, né? Uma mãe sabe o que é melhor para seu filho. Madrasta, Joana corrigiu mentalmente, mas manteve o rosto neutro. Rafaela mostrou a Joana o restante do andar, um banheiro privativo anexo ao quarto do bebê, equipado com banheiro especial e trocador acolchoado, um quarto de brinquedos que parecia não ter sido usado, e no fim do corredor, o quarto principal do casal, cuja porta estava fechada. Esse cômodo é privado, Rafaela disse firmemente. Não há necessidade de você entrar ali para limpeza ou qualquer outra coisa. Eu mesma cuido. Joana assentiu, mas anotou mentalmente mais essa peculiaridade. Em suas experiências anteriores trabalhando em casas de família, os patrões sempre permitiam que as funcionárias tivessem acesso a todos os cômodos para limpeza e organização. Proibir a entrada em um quarto específico era, no mínimo, suspeito. Depois de mostrar o quarto de Joana no terceiro andar, um espaço simples mas confortável com cama, armário e uma pequena escrivaninha, Rafaela levou de volta ao térreo para apresentá-la aos outros funcionários. Na cozinha, uma mulher negra de aproximadamente 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque, mexia uma panela no fogão. Seu rosto era gentil, mas seus olhos carregavam uma tristeza profunda. Esta é Dona Conceição, nossa cozinheira. Ela está com a família há mais de 20 anos. Prazer, minha filha, Conceição disse com um sorriso cansado. Seja bem-vinda. O prazer é meu, Dona Conceição, Joana respondeu com sinceridade. Também foi apresentada ao motorista, seu Osvaldo, um homem calado na casa dos 50, e a governanta, Marlene, uma mulher magra e nervosa que parecia ter medo da própria sombra. Joana percebeu que todos os funcionários evitavam fazer contato visual prolongado com Rafaela, e que havia uma tensão palpável no ar sempre que a patroa estava presente. Os primeiros dias de Joana na mansão Cavalcante foram de observação cuidadosa. Ela acordava às 6 da manhã e descia até o quarto de Miguel para verificar como ele havia passado a noite. Invariavelmente, o bebê estava pálido, com olheiras que não deveriam existir em uma criança tão pequena. Ela o trocava com cuidado, notando como ele mal tinha energia para chorar. Mas foi durante a primeira semana que Joana começou a notar o padrão mais perturbador. Toda manhã, às 7 em ponto, Rafaela entrava no quarto com uma mamadeira já preparada. Ela não permitia que ninguém mais alimentasse o bebê nesse horário específico. Bom dia, Joana, Rafaela dizia com aquele sorriso artificial. Pode deixar que eu dou o café da manhã ao meu anjinho. Por que você não aproveita para tomar seu próprio café? Era uma ordem disfarçada de sugestão, e Joana aprendeu rapidamente a não questionar. Mas sua curiosidade e sua preocupação profissional estavam cada vez mais aguçadas. Ela começou a prestar atenção em detalhes que normalmente passariam despercebidos. Por exemplo, sempre que Rafaela preparava a mamadeira, ela se trancava na cozinha. Literalmente trancava a porta. Joana descobriu isso na terceira manhã, quando foi buscar água gelada e encontrou a porta fechada. Ela ouviu ruídos do outro lado, o som de gavetas sendo abertas, vidros tilintando, água corrente. Quando Rafaela finalmente saiu,
15 minutos depois, ela carregava a mamadeira e tinha uma expressão satisfeita no rosto. Desculpe a demora, Rafaela disse, mas não soava nem um pouco desculpada. Eu gosto de garantir que a temperatura está perfeita e que todos os nutrientes estejam bem misturados. Meu Miguel precisa de cuidados especiais. Joana também notou que Rafaela guardava algo em seu quarto, algo que ela verificava várias vezes ao dia. Certa tarde, quando Rafaela saiu para um almoço beneficente, ela estava sempre envolvida em eventos sociais da alta sociedade. Joana não resistiu à curiosidade. Ela sabia que estava arriscando seu emprego, mas sua consciência profissional falava mais alto. Algo estava profundamente errado com Miguel, e ela tinha a sensação crescente de que não era apenas uma questão de prematuridade ou fragilidade constitucional. O quarto principal era luxuoso, decorado em tons de branco e dourado. Uma cama king size dominava o espaço, coberta por um edredom de seda. Havia um closet do tamanho de um quarto inteiro, uma penteadeira com espelho iluminado e uma pequena sala de estar privativa com poltronas de veludo. Joana procurou rapidamente, seus ouvidos atentos a qualquer som que indicasse o retorno de Rafaela. No banheiro privativo, ela encontrou o que procurava, um armário de espelho que estava trancado. Usando um grampo de cabelo, ela conseguiu forçar a fechadura simples. Dentro, havia dezenas de frascos de medicamentos e suplementos. A maioria eram vitaminas caras importadas, cremes anti-envelhecimento, pílulas para emagrecimento. Mas no fundo, escondido atrás de uma pilha de toalhas de rosto, havia um frasco de vidro verde sem rótulo. Joana pegou o frasco com cuidado. O líquido dentro era claro, sem cheiro aparente. Ela balançou levemente. Tinha uma consistência um pouco mais densa que água. Seu coração acelerou. Por que Rafaela esconderia um frasco sem rótulo? E mais importante, o que havia dentro dele? Ela ouviu a porta da frente se abrir. Rafaela havia voltado mais cedo do que o esperado. Com movimentos rápidos mas cuidadosos, Joana colocou o frasco de volta exatamente como o encontrou, fechou o armário e saiu do quarto em silêncio. Ela desceu as escadas com passos leves e entrou no quarto de Miguel justamente quando Rafaela subia. Joana, o que você está fazendo aqui? Rafaela perguntou, sua voz fria. Verificando Miguel, senhora. Ele estava inquieto e vim ver se estava tudo bem. Rafaela olhou para ela por um longo momento, como se estivesse tentando ler seus pensamentos. Então seu rosto se suavizou no sorriso artificial de sempre. Que dedicada você é! Mas lembre-se, se o Miguel precisar de algo, você deve me chamar primeiro. Eu sou a mãe dele. Aquela noite, Joana mal conseguiu dormir. Sua mente trabalhava freneticamente, conectando pontos, formando teorias. Um bebê misteriosamente doente. Uma madrasta controladora que insistia em preparar pessoalmente toda a alimentação. Um frasco sem rótulo escondido. E uma fortuna considerável esperando pelo único herdeiro dos Cavalcante. No dia seguinte, Joana decidiu que precisava de ajuda. Durante seu intervalo para o almoço, ela ligou para um antigo colega do Hospital das Clínicas, Dr. Fernando Pacheco, um toxicologista com quem havia trabalhado em vários casos complicados. Fernando? É a Joana. Preciso de um favor, e preciso que seja discreto. Joana. Quanto tempo? O que aconteceu? Não posso falar muito agora, mas preciso que você analise uma substância para mim. Pode ser urgente. Houve uma pausa na linha. Isso soa sério. Você está em algum tipo de perigo? Não eu, mas uma criança pode estar. Me encontre no laboratório hoje à noite, depois das 8. E Joana, tenha cuidado. A oportunidade veio mais rápido do que ela esperava. Naquela terça-feira, Rafaela teve que sair para resolver um problema com o decorador que estava reformando a biblioteca. Ela estaria fora por pelo menos 2 horas. Joana esperou até ter certeza de que Rafaela havia realmente saído. Então, com o coração batendo acelerado e as mãos tremendo levemente, ela voltou ao quarto principal. Desta vez, ela estava preparada. Trouxeram uma seringa estéril e um pequeno frasco vazio que havia guardado de seus tempos de hospital. O armário se abriu facilmente. Ela havia deixado a fechadura propositalmente mal fechada na visita anterior. Suas mãos pegaram o frasco verde, com cuidado extremo,
ela extraiu aproximadamente 5 mililitros do líquido. Era o suficiente para análise, mas não o bastante para que Rafaela notasse a falta. Depois de recolocar tudo exatamente como estava, Joana guardou o frasco com a amostra no bolso mais interno de sua bolsa e voltou para o quarto de Miguel. O bebê estava acordado, mas apático. Ela o pegou no colo com ternura, balançando-o suavemente. Vou descobrir o que está acontecendo com você, pequeno Miguel, ela sussurrou. Prometo. Aquela noite, depois que todos na mansão já haviam se recolhido, Joana saiu silenciosamente pela porta dos fundos. Ela havia dito a Marlene que ia visitar uma amiga que estava doente, uma mentira que a deixou desconfortável, mas que era necessária. O laboratório do Hospital das Clínicas estava quase vazio quando ela chegou. Fernando a esperava em sua sala, as luzes ainda acesas. Você trouxe a amostra? Joana entregou o frasco. Fernando segurou contra a luz, examinando o conteúdo com olhos experientes. Parece inócuo, mas geralmente os venenos mais eficientes são assim. Vou fazer uma análise completa, espectroscopia de massa, cromatografia, o pacote completo. Mas vai levar alguns dias. Quanto tempo exatamente? 3, talvez 4 dias se eu priorizar. Posso te adiantar algo já amanhã com testes preliminares. Joana assentiu, sentindo um peso imenso em seu peito. 3 ou 4 dias. Seria tempo suficiente? E se Rafaela planejasse fazer algo drástico antes disso? Fernando, você pode me fazer mais um favor? Preciso que isso fique absolutamente confidencial. Se alguém descobrir que estou investigando. Entendi. Nem uma palavra para ninguém. Mas, Joana, se você está certa sobre suas suspeitas, essa criança está em perigo grave. Você deveria contactar as autoridades. Sem provas concretas? Uma babá acusando a esposa de um dos homens mais poderosos de São Paulo? Seria minha palavra contra dela, e eu seria demitida antes mesmo de terminar a frase. Fernando suspirou, reconhecendo a verdade em suas palavras. Então vamos conseguir essas provas. Quando Joana voltou para a mansão, já passava da meia-noite. Ela entrou silenciosamente pela porta dos fundos, mas parou ao ouvir vozes vindas da cozinha. Pressionando-se contra a parede do corredor, ela reconheceu as vozes de Dona Conceição e seu Osvaldo. Não posso mais fingir que não vejo, dizia Conceição, sua voz embargada de emoção. Aquele menino está definhando, Osvaldo. É igual ao que aconteceu com os cães da antiga senhora Cavalcante, lembra? Eles ficaram doentes de repente, o veterinário não conseguia explicar, e então... Cala a boca, mulher, Osvaldo interrompeu rispidamente. Você sabe que não podemos falar nada. Temos família para sustentar. E além disso, quem acreditaria na gente? Ela é esperta demais. Mas e a nossa consciência? Como você consegue dormir à noite sabendo que uma criança é inocente? O som de uma cadeira raspando no chão fez Joana recuar rapidamente. Ela subiu as escadas nas pontas dos pés e se trancou em seu quarto, o coração disparado. Então não era só paranoia dela. Outros na casa também suspeitavam. Mas o que exatamente havia acontecido com os cães? E por que ninguém fazia nada? A manhã seguinte amanheceu com o céu carregado, típico das frentes frias que varrem São Paulo no auge do inverno. Joana acordou antes do alarme, sua mente já trabalhando nas possibilidades e nos próximos passos. A conversa que ouvirá entre Conceição e Osvaldo ecoava em seus pensamentos. Os cães da antiga senhora Cavalcante. Que história era aquela? Durante o café da manhã na Copa dos Funcionários, Joana tentou puxar conversa com Conceição, mas a cozinheira estava visivelmente nervosa, seus olhos desviando constantemente para a porta, como se esperasse que Rafaela aparecesse a qualquer momento. Dona Conceição, Joana começou em voz baixa, a senhora está há muito tempo nesta casa, não é? 23 anos, minha filha, Conceição respondeu enquanto cortava frutas para uma vitamina. Entrei aqui quando o senhor Rodrigo ainda era solteiro, recém-formado, assumindo os negócios do pai. Então a senhora conheceu a primeira esposa dele? As mãos de Conceição pararam no meio do movimento. Ela olhou para Joana com uma expressão que misturava tristeza e algo que parecia medo. Dona Mariana era um anjo. Uma moça doce, educada, vinda de uma boa família do interior.
Ela e o Sr. Rodrigo eram apaixonados de verdade, não como esses casamentos de conveniência que a gente vê por aí. A voz dela baixou ainda mais. Quando ela morreu no parto, foi como se a luz desta casa se apagasse. E a dona Rafaela? Como ela entrou na história? Conceição hesitou, seus olhos novamente procurando a porta. Ela era, amiga da família. Aparecia sempre nas festas, nos jantares. Depois que a dona Mariana morreu, ela começou a aparecer mais, oferecendo apoio, ajudando com o bebê. 6 meses depois, ela e o Sr. Rodrigo estavam casados. Havia um tom de desaprovação mal disfarçado em sua voz. Rápido, Joana comentou. Rápido demais, se quer minha opinião. Mas não sou eu quem manda aqui, né? Conceição voltou a cortar as frutas com mais força do que o necessário. E agora o menino, ai, meu Deus, aquele menino. Antes que ela pudesse continuar, a porta da copa se abriu e Marlene entrou apressada, com os olhos arregalados. Dona Conceição, a patroa está pedindo o café dela. E Joana, ela quer falar com você na biblioteca. O coração de Joana deu um salto. Rafaela descobrira algo? Era impossível, ela havia sido extremamente cuidadosa. Mas então por que a convocação? A biblioteca dos Cavalcanti era um cômodo impressionante. Estantes de mogno subiam do chão ao teto, repletas de livros encadernados em couro. Um grande tapete persa cobria o piso de madeira encerada, e poltronas de couro marrom convidavam a leitura. Atrás de uma escrivaninha antiga, Rafaela esperava, vestida impecavelmente em um conjunto de linho branco. Sente-se, Joana, ela disse, indicando uma cadeira em frente à mesa. Joana obedeceu, mantendo as mãos tranquilamente sobre o colo para esconder qualquer tremor nervoso. Eu queria conversar com você sobre o Miguel, Rafaela começou, seus dedos tamborilando levemente sobre a mesa. Você é enfermeira, não é? Tem experiência com bebês? Sim, senhora. Trabalhei 5 anos na UTI neonatal. Então você deve ter notado que meu filho não está, digamos, tão forte quanto deveria estar. Joana escolheu suas palavras com cuidado. Ele parece um pouco abaixo do peso para a idade, sim. Os médicos dizem que é normal, considerando que ele nasceu prematuro. Mas uma mãe sabe quando algo não está certo com seu filho. Rafaela se inclinou para a frente, e pela primeira vez, Joana viu algo que poderia ser confundido com preocupação genuína em seus olhos. Ou seria uma atuação magistral? Eu gostaria que você, com sua experiência, me ajudasse a monitorar a saúde dele mais de perto. Anotar tudo, quanto ele come, quando evacua, qualquer mudança no comportamento. Claro, posso fazer isso. Ótimo! E Joana? Rafaela pausou, seu olhar se tornando mais intenso. Quero que você saiba que pode confiar em mim. Se notar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa incomum, quero que me conte imediatamente. Entendeu? Havia uma camada dupla naquelas palavras. Era um pedido genuíno de ajuda ou uma advertência velada? Joana não conseguia decidir. Entendi perfeitamente, Dona Rafaela. Nos dias seguintes, Joana começou seu diário detalhado sobre Miguel. Ela anotava tudo, os horários das mamadeiras, quanto ele bebia, as fraldas sujas, os momentos em que estava mais ativo ou mais sonolento. E um padrão começou a emergir, tão claro quanto perturbador. Sempre após a mamadeira da manhã, preparada pessoalmente por Rafaela, Miguel ficava especialmente letárgico. Seu estômago parecia incomodá-lo, ele choramingava baixinho, suas fezes tinham uma coloração estranhamente clara. Mas nas mamadeiras que Joana preparava, seguindo exatamente a mesma receita que Rafaela lhe passará, o bebê reagia melhor, ficava mais alerta, até esboçava alguns sorrisos. Era na quarta-feira, 3 dias após entregar a amostra a Fernando, que Joana recebeu a ligação que mudaria tudo. Joana, preciso que você venha ao laboratório. Agora a voz de Fernando estava tensa, urgente. Não posso sair agora, estou trabalhando. Joana, escuta. Encontrei algo muito grave. Você tinha razão em suas suspeitas. O sangue de Joana gelou. O que você encontrou? Não posso falar por telefone. Mas essa criança está em perigo imediato. Você precisa agir rápido.
Joana inventou uma desculpa sobre uma emergência familiar e conseguiu algumas horas de folga. Durante todo o trajeto até o hospital, seu estômago estava embrulhado. Ela sabia que estava certa, mas ter a confirmação tornava tudo terrivelmente real. Fernando a recebeu em sua sala com uma expressão sombria. Sobre a mesa, havia vários documentos e gráficos. "Senta", ele disse. "O que vou te contar não é fácil." Joana se sentou, suas mãos apertando as alças da bolsa. "A substância que você me trouxe contém altas concentrações de sódio, muito além do que seria seguro para um adulto, quanto mais para um bebê. Mas isso não é o pior. Há também traços de digoxina." Digoxina? O remédio cardíaco? Exatamente. Em pequenas doses controladas, é um medicamento vital para problemas cardíacos. Mas em doses acumulativas, especialmente em uma criança, é basicamente um veneno. Causa náusea, vômito, arritmia cardíaca. E o mais diabólico, é difícil de detectar porque pode parecer com várias outras condições. Um bebê com problemas de desenvolvimento, dificuldade para se alimentar, crescimento lento, todos esses sintomas podem ser causados por envenenamento crônico por digoxina. Joana sentiu náusea. Ela está matando ele devagar. E de uma forma que pareceria natural. Se o bebê morresse, os médicos provavelmente concluiriam que foi devido a complicações do parto prematuro ou alguma condição congênita não diagnosticada. É genial, de uma forma horrível. Eu preciso de provas concretas, Fernando. Algo que a polícia não possa ignorar. Fernando deslizou um envelope pela mesa. Aqui está o relatório completo da análise. Mas, Joana, isso não é suficiente. Você pegou essa amostra de forma irregular. Qualquer advogado decente argumentaria que as evidências foram plantadas, que você manipulou a amostra. O que você precisa é pegar essa mulher em flagrante. Como? Filmagem. Se você conseguir provar que ela está adicionando a substância na comida do bebê, junto com análises toxicológicas do próprio bebê comprovando a presença de digoxina em seu sistema, aí sim teremos um caso sólido. Joana passou a mão pelo rosto, sentindo o peso da responsabilidade. Ela é muito cuidadosa. Sempre se tranca na cozinha quando prepara as mamadeiras. Então você precisa de uma câmera escondida. Algo pequeno, discreto. E onde eu vou conseguir isso? Fernando abriu uma gaveta e tirou uma pequena caixa. Meu cunhado trabalha com segurança eletrônica. Isso aqui é uma câmera de lapela, do tipo que jornalistas investigativos usam. Parece um botão comum, mas grava em alta definição. Você consegue esconder na cozinha? Joana examinou o pequeno dispositivo. Era realmente discreto. Talvez. Mas se ela descobrir... Se ela descobrir, você diz que foi ideia sua porque estava preocupada com a segurança do bebê. Mas, Joana, você precisa ser muito, muito cuidadosa. Se suas suspeitas estão corretas, essa mulher já cometeu pelo menos uma tentativa de homicídio. Ela não vai hesitar em se livrar de quem estiver no caminho dela. Joana voltou para a mansão com a câmera escondida no fundo da bolsa e o relatório toxicológico guardado em um pendrive que manteria sempre consigo. Mas instalar a câmera seria o desafio. A cozinha era um ambiente movimentado, com Conceição indo e vindo o tempo todo. A oportunidade surgiu naquela mesma noite. Rafaela anunciou que faria um jantar importante no sábado seguinte. Alguns empresários e suas esposas, gente da alta sociedade paulistana. Ela mandou Conceição fazer uma lista completa de compras e começar os preparativos com antecedência. Na sexta-feira à tarde, enquanto Conceição estava ocupada no mercado e Rafaela tinha ido ao salão de beleza, Joana teve sua chance. Ela entrou na cozinha com o coração disparado. Precisava de um lugar onde a câmera tivesse uma visão clara da área onde Rafaela preparava as mamadeiras, mas que fosse discreto o suficiente para não ser notado. Seus olhos percorreram o ambiente. E então ela viu um pequeno vaso de planta artificial sobre a geladeira, decorado com flores de tecido. Perfeito! Com mãos trêmulas, ela subiu em uma cadeira e ajeitou a câmera entre as folhas artificiais, posicionando-a de forma que a lente ficasse voltada para o balcão principal. O dispositivo era alimentado por bateria e poderia gravar por até 8 horas contínuas.
Ela o ativaria toda manhã antes que Rafaela descesse para o café. O que você está fazendo aí em cima? Joana quase caiu da cadeira. Marlene estava na porta, com uma cesta de roupa suja nos braços. Ah, Marlene, você me assustou. Joana desceu rapidamente da cadeira. Eu só estava. Achei que vi uma barata subindo pela parede. Você sabe como a dona Rafaela é exigente com limpeza. Marlene olhou para ela com desconfiança, mas acenou com a cabeça. Tome cuidado para não cair. Já basta um bebê doente nesta casa. Quando Marlene saiu, Joana encostou-se no balcão, tentando acalmar sua respiração. Isso estava ficando perigoso demais. Mas era pela vida de Miguel. Ela precisava continuar. A primeira gravação aconteceu no sábado de manhã, o dia do jantar. Joana ativou a câmera às 6 horas, antes de todos acordarem. Às 7 em ponto, como um relógio, Rafaela entrou na cozinha. Ela estava de roupão de seda, os cabelos ainda despenteados do sono. Joana observava do corredor, fingindo estar ocupada dobrando toalhas, mas com um olho na porta da cozinha. Através da fresta, ela viu Rafaela olhar ao redor, verificando se estava sozinha. Então, com movimentos rápidos e praticados, ela abriu uma gaveta específica, não a gaveta onde ficavam os utensílios, mas uma menor, trancada, na lateral do armário. De lá, ela tirou o frasco verde. Joana sentiu seu coração acelerar. A câmera estava capturando tudo? O ângulo estava bom? Ela rezou silenciosamente para que sim. Rafaela preparou a mamadeira com eficiência, fórmula em pó, água morna, mexeu bem. E então, olhando mais uma vez ao redor, ela abriu o frasco verde e pingou exatamente 5 gotas no líquido. Ela fechou o frasco, guardou-o de volta na gaveta trancada e mexeu a mamadeira para misturar completamente. Estava feito. Joana tinha a prova em vídeo. Mas o dia estava apenas começando, e Rafaela tinha outros planos. Você é uma santa, Rafaela, outra voz disse. Cuidar do filho da falecida esposa como se fosse seu próprio sangue. É o que o amor faz com a gente, Rafaela respondeu, e Joana podia imaginar seu sorriso perfeito. Rodrigo e Miguel são minha família agora. Faria qualquer coisa por eles. Joana sentiu bile subir em sua garganta. A atuação era perfeita. Ninguém suspeitaria que aquela mulher caridosa, aquela madrasta dedicada, estava envenenando lentamente uma criança inocente. Depois que os convidados foram embora e a casa finalmente ficou em silêncio, Joana recuperou a câmera. Suas mãos tremiam enquanto conectava o dispositivo ao seu laptop antigo. O vídeo carregou e ela assistiu, seu coração na garganta. Estava tudo lá, clara como o dia. Rafaela pegando o frasco, pingando as gotas, guardando tudo de volta. A qualidade não era perfeita, mas era definitivamente utilizável como evidência. Ela tinha as provas. Agora precisava decidir o que fazer com elas. No domingo, Rodrigo Cavalcante finalmente voltou de sua viagem de negócios. Joana o viu pela primeira vez quando ele entrou pela porta, sua expressão cansada se iluminando ao ver Miguel nos braços de Rafaela. Meu filho, ele disse, sua voz embargada de emoção. Ele era um homem alto, por volta dos 40 anos, com têmporas grisalhas que lhe davam um ar distinto. Como você está, meu pequeno? Rafaela entregou o bebê a ele com um sorriso. Ele sentiu sua falta, amor. Não é mesmo, Miguel? Joana observava da escada. Havia amor genuíno nos olhos de Rodrigo quando ele olhava para o filho. Mas havia também uma tristeza profunda, como se ele já estivesse se preparando para perder a criança. Naquela noite, Joana tomou uma decisão. Ela não podia ir direto à polícia, sem um exame toxicológico real no bebê. Mesmo com vídeo, um advogado caro poderia alegar que era apenas vitamina. Ela precisava de mais. Precisava que Rodrigo visse a verdade com seus próprios olhos. Mas como fazer isso sem colocar Miguel em perigo ainda maior? A resposta veio de uma fonte inesperada. Na segunda-feira de manhã, enquanto preparava o café, Conceição se aproximou dela. Menina, eu preciso te contar uma coisa, ela sussurrou, seus olhos cheios de lágrimas. Não aguento mais carregar esse peso. Elas foram para a despensa, onde ninguém poderia ouvi-las. O que aconteceu com os cães da antiga senhora?
Joana perguntou diretamente. Conceição fechou os olhos, como se a lembrança fosse dolorosa. A mãe do Sr. Rodrigo criava cães da raça Golden Retriever. Ela os amava mais que tudo. Quando ela ficou doente, há 3 anos, e ficou acamada, a dona Rafaela começou a visitar frequentemente. Ofereceu-se para ajudar a cuidar dela e dos cães. E a senhora faleceu 6 meses depois. De insuficiência renal, disseram os médicos. Mas antes dela morrer, todos os 3 cães ficaram doentes. Um morreu, os outros 2 ficaram tão debilitados que tiveram que ser sacrificados. O veterinário disse que era estranho, nunca tinha visto nada igual. Joana sentiu um frio percorrer sua espinha. Rafaela estava cuidando dos cães. Ela preparava a comida deles pessoalmente. Dizia que queria garantir que tivessem uma dieta especial porque estavam idosos. Conceição limpou as lágrimas do rosto. E agora o bebê? É a mesma coisa. A mesma coisa. E eu não fiz nada, Deus me perdoe. Eu não fiz nada porque tinha medo de perder meu emprego, de não conseguir sustentar meus netos. Joana segurou as mãos da mulher mais velha. Não é tarde demais, Dona Conceição. Podemos ainda salvar o Miguel. Mas vou precisar da sua ajuda. Qualquer coisa. Diga o que preciso fazer. Você trabalha aqui há 23 anos. O senhor Rodrigo confia na senhora. Preciso que você o convença a fazer um exame toxicológico completo no Miguel. Diga que você está preocupada, que algo não está certo. Ele vai te ouvir. Conceição assentiu com firmeza. Vou fazer isso. Hoje mesmo. Mas elas não sabiam que Rafaela estava escutando do outro lado da porta. A tarde daquela segunda-feira transcorreu com uma tensão sufocante. Joana sentia que algo havia mudado no ar da mansão, como se uma tempestade se aproximasse. Rafaela estava estranhamente silenciosa, seus olhos acompanhando cada movimento de Joana com uma intensidade perturbadora. Foi durante o jantar que tudo começou a desmoronar. Rodrigo estava em seu escritório, revisando contratos. Conceição havia preparado uma sopa leve para Miguel, que Joana estava aquecendo na cozinha. De repente, Rafaela apareceu na porta, bloqueando a saída. Joana, precisamos conversar, ela disse, e havia algo diferente em sua voz. O verniz de civilidade havia sumido, substituído por uma frieza cortante. Claro, Dona Rafaela. Sobre o quê? Rafaela entrou na cozinha e fechou a porta atrás de si. Seus olhos eram como pedras de gelo. Sobre o quanto você acha que é esperta. O coração de Joana disparou, mas ela manteve a expressão neutra. Não entendi. Não me faça de idiota, Rafaela sibilou, dando um passo à frente. Você acha que eu não percebi? As coisas mexidas no meu quarto, a câmera escondida no vaso de plantas? Você realmente pensou que eu não ia notar? Joana sentiu o sangue gelar. A câmera. Como ela havia sido tão descuidada? Eu sei o que você está tentando fazer, Rafaela continuou, sua voz baixa mas carregada de veneno. Mas deixe eu te contar uma coisa, queridinha. Você não tem nada. Nada que possa me incriminar. E se tentar alguma coisa, se ousar dizer qualquer palavra contra mim, vou destruir você. Vou te processar por invasão de privacidade, por roubo, por difamação. Vou garantir que você nunca mais trabalhe como babá ou enfermeira em lugar nenhum deste país. Entendeu? Joana forçou-se a manter a calma. Encontrei a digoxina, Rafaela. Sei exatamente o que você está fazendo com Miguel. O rosto de Rafaela se contorceu em uma mistura de raiva e desprezo. E quem vai acreditar em você? Uma empregada sem nome contra a esposa de Rodrigo Cavalcante? Eu tenho os melhores advogados do país. Tenho amigos em todos os lugares certos. Você não é nada. Sou a pessoa que está impedindo você de matar uma criança inocente. Rafaela deu uma risada amarga. Criança inocente? Esse bebê é tudo que me separa de uma fortuna de 200 milhões de reais. Você acha que eu vou deixar um pirralho chorão ficar entre mim e a vida que mereço? Casei com um homem 20 anos mais velho que eu, aguentei sua depressão patética, fingi amar o filho de outra mulher. Fiz minha parte. Agora quero o que é meu.
Rodrigo nunca deixaria você herdar nada se algo acontecesse com Miguel. Não, claro que não. Não se parecesse suspeito. Mas uma criança frágil, nascida prematura, que simplesmente não conseguiu se desenvolver. Um bebê que, apesar de todos os esforços médicos e do amor dedicado de sua madrasta, sucumbiu a complicações de saúde? Isso é uma tragédia. E tragédias acontecem todos os dias. Rafaela se aproximou ainda mais, e Joana pôde ver a loucura fria em seus olhos. E depois de um período de luto apropriado, quando Rodrigo estiver consumido pela culpa e pela tristeza, ele vai se apoiar em mim cada vez mais. E eventualmente, quando o momento certo chegar, até Rodrigo pode ter um pequeno acidente. Quedas são tão comuns em casas grandes, escadas são tão traiçoeiras. Você está louca, Joana sussurrou. Eu sou prática, Rafaela corrigiu. E agora você tem uma escolha. Pode ficar quietinha, fazer seu trabalho, e quando tudo isso acabar, vou te dar uma generosa indenização e excelentes referências. Ou pode tentar ser a heroína e destruir sua própria vida no processo. O que vai ser? Joana olhou para aquela mulher, para o rosto perfeitamente maquiado que escondia um monstro, e tomou sua decisão. Acho que vou escolher a terceira opção. Rafaela franziu a testa. Que terceira opção? A que você não previu. Nesse momento, a porta da cozinha se abriu. Rodrigo Cavalcante entrou, com Conceição e Osvaldo logo atrás dele. Mas não era só isso. 2 policiais em uniformes também estavam lá, e um homem de terno que Joana reconheceu como Fernando. O rosto de Rafaela empalideceu. Rodrigo? O que está acontecendo? Rodrigo olhou para a esposa com uma expressão de dor e nojo que Joana jamais esqueceria. Escutei tudo, Rafaela. Cada palavra. Rafaela olhou ao redor, procurando uma saída, uma explicação. Você não pode ter, eu não disse nada. Rodrigo levantou seu telefone celular. A tela mostrava uma gravação de áudio em andamento. Conceição me procurou hoje mais cedo, preocupada com o Miguel. Ela me contou sobre suas suspeitas, sobre os cães de minha mãe. Eu não queria acreditar. Não podia acreditar que a mulher com quem me casei fosse capaz de algo assim. Então pedi a Joana que a fizesse confessar. Deixei meu telefone gravando aqui na cozinha antes do jantar. Isso é ilegal. Gravação não autorizada. No Brasil, gravações de conversa são admissíveis em tribunal quando há suspeita de crime, o homem de terno disse. Sou o Dr. Fernando Pacheco, toxicologista do Hospital das Clínicas. E tenho aqui, ele levantou uma pasta, análises que comprovam a presença de digoxina na substância que a senhora mantinha guardada em seu quarto, além do vídeo fornecido pela senhorita Joana mostrando a senhora adicionando essa substância à mamadeira da criança. Um dos policiais se adiantou. Rafaela Cavalcante está presa por tentativa de homicídio. O que aconteceu depois foi um borrão. Rafaela tentou correr, mas foi contida pelos policiais. Ela gritou, chorou, tentou alegar que tudo era um mal-entendido, que Joana havia plantado evidências, que era uma conspiração. Mas suas próprias palavras, gravadas no telefone de Rodrigo, a condenavam. Enquanto a levavam algemada, ela lançou um último olhar venenoso para Joana. Você destruiu minha vida. Não, Joana respondeu calmamente. Eu salvei a vida de uma criança. Você destruiu a sua própria vida no momento em que decidiu que dinheiro valia mais que uma vida inocente. Depois que Rafaela foi levada, a mansão ficou em um silêncio pesado. Rodrigo estava sentado na sala de estar, com Miguel no colo. O bebê, talvez sentindo algo diferente no ar, estava mais alerta do que Joana o havia visto em semanas. Eu fui um idiota, Rodrigo disse, sua voz rouca. Todas as bandeiras vermelhas estavam lá. A pressa em se casar, a forma como ela se ofereceu para cuidar de minha mãe, a insistência em controlar tudo relacionado ao Miguel. Mas eu estava tão perdido depois de perder Mariana, tão desesperado por ter alguém, que ignorei tudo. O senhor não podia saber, Conceição disse gentilmente, colocando a mão em seu ombro. Ela era muito boa em esconder quem realmente era. Rodrigo olhou para Joana. Como posso te agradecer? Você salvou meu filho. Salvou tudo que me resta de Mariana. Só estava fazendo o que era certo, Joana disse simplesmente.
Nos dias que se seguiram, o escândalo dominou as manchetes. Esposa de empresário presa por tentar envenenar enteado, drama na mansão, a madrasta assassina, babá heroína salva bebê de trama mortal. A história tinha todos os elementos que a imprensa adorava: riqueza, beleza, traição e um final de thriller. Mas Joana não estava interessada em fama. Ela havia pedido demissão, sentindo que sua presença na mansão só traria mais mídia indesejada para Rodrigo e Miguel. Mas Rodrigo insistiu que ela ficasse, pelo menos até que encontrassem alguém de confiança. Miguel precisa de continuidade, ele argumentou. E eu preciso de alguém em quem possa confiar completamente. Por favor, Joana. Pelo menos até ele estar mais forte. E Miguel estava ficando mais forte. Com a interrupção do envenenamento lento, o bebê começou a melhorar quase imediatamente. Suas bochechas ganharam cor, seus olhos ficaram mais vivos, ele começou a ganhar peso. Era como ver uma flor murchando lentamente ser regada e voltar à vida. 3 semanas após a prisão de Rafaela, Joana estava no jardim com Miguel. O bebê estava em seu carrinho, observando fascinado as folhas que dançavam ao vento. O inverno estava terminando, e os primeiros sinais da primavera começavam a aparecer. Ele está lindo, uma voz disse atrás dela. Joana se virou e viu uma mulher de aproximadamente 35 anos, com cabelos negros presos em um rabo de cavalo e olhos gentis. Ela carregava um buquê de lírios brancos. Posso? A mulher perguntou, apontando para o carrinho. Claro. A mulher se ajoelhou ao lado do carrinho, e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Olá, Miguel. Você não me conhece, mas eu conheci sua mãe. Mariana era minha melhor amiga desde o colégio. Joana sentiu um nó na garganta. Meu nome é Paula, a mulher continuou, limpando as lágrimas. Quando Mariana morreu, fiquei devastada. E quando soube que Rodrigo havia se casado tão rápido com Rafaela, eu tentei alertá-lo. Disse que havia algo errado nela, que ela era interesseira, manipuladora. Mas ele não quis me ouvir. Ficou com raiva de mim, disse que eu estava com ciúmes, que não aceitava que ele seguisse em frente. Ele estava no luto, Joana disse suavemente. As pessoas fazem escolhas ruins quando estão em luto. Eu sei. E por isso, quando li nos jornais o que aconteceu, o que você fez, eu precisava vir aqui. Precisava ver por mim mesma que o filho da Mariana estava seguro. Paula olhou para Joana com gratidão infinita. Você fez o que eu não consegui. Protegeu ele. Em nome da Mariana, obrigada. Joana segurou a mão de Paula. Mariana deve ter sido uma pessoa incrível. Miguel vai crescer sabendo o quanto ela o amava. Paula ficou por mais alguns minutos, conversando baixinho com o bebê, contando histórias sobre sua mãe. Quando ela finalmente se levantou para ir embora, ela deixou os lírios brancos. Eram as flores favoritas da Mariana, ela explicou. Ela dizia que lírios representavam renovação e esperança. Acho que é perfeito para este momento. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, em um quarto agora equipado com monitores médicos adequados, apenas por precaução, Joana foi até seu próprio quarto. Ela abriu seu laptop e começou a escrever. Não era um diário, não exatamente. Era mais um relato, uma documentação de tudo o que havia acontecido. Das sutilezas que ela havia notado, dos riscos que havia corrido, das escolhas difíceis que havia feito. Ela escreveu sobre a importância de confiar nos instintos, de não ignorar os sinais de alerta, de ter coragem para fazer o que é certo mesmo quando é assustador. E ela escreveu sobre Miguel, sobre sua resiliência, sobre como um bebê tão pequeno havia lutado para sobreviver contra forças que ele nem podia compreender. Um dia ela escreveu: quando Miguel for grande o suficiente para entender, alguém vai contar essa história para ele. E espero que ele saiba que foi amado. Que sua mãe biológica o amou o suficiente para dar sua vida por ele. Que seu pai o amava o suficiente para enfrentar uma verdade dolorosa. E que até uma estranha, uma simples babá, o amou o suficiente para arriscar tudo para mantê-lo seguro. 2 meses depois, o julgamento de Rafaela começou. Joana teve que testemunhar, relatando tudo o que havia visto e feito. Foi difícil, especialmente quando os advogados de defesa tentaram pintá-la como uma funcionária vingativa que havia fabricado evidências. Mas a ciência não mentira.
As análises toxicológicas eram conclusivas. O vídeo era claro. E mais importante, a confissão gravada de Rafaela não deixava margem para dúvidas. Durante seu próprio testemunho, Rafaela tentou apelar para a emoção. Ela chorou, disse que estava deprimida, que não sabia o que estava fazendo, que precisava de ajuda psiquiátrica, não de prisão. Mas quando a promotoria reproduziu a gravação, particularmente a parte onde Rafaela falava com frieza calculada sobre fazer Rodrigo ter um pequeno acidente, o júri não teve piedade. Rafaela Cavalcante foi condenada a 25 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado. As acusações adicionais incluíam maus-tratos a incapazes e associação criminosa. Havia também investigações em andamento sobre a morte da mãe de Rodrigo e dos cães da família. Quando a sentença foi lida, Rafaela não reagiu. Ela simplesmente ficou sentada, o rosto vazio, como se não pudesse acreditar que seu plano perfeito havia desmoronado tão completamente. 6 meses após os eventos na mansão Cavalcante, Joana estava em seu novo apartamento. Era pequeno, um kitnet na Vila Madalena, mas era dela. Rodrigo havia insistido em lhe dar não apenas o salário atrasado, mas também uma generosa gratificação, dinheiro suficiente para ela dar entrada em seu próprio lugar e ainda ter uma reserva financeira confortável. Ela havia voltado a trabalhar como enfermeira, desta vez em um hospital particular, mas mantinha contato regular com Rodrigo e Miguel. De fato, ela os visitava todo sábado, vendo Miguel crescer forte e saudável. Naquele sábado em particular, ela chegou à mansão e encontrou uma cena que a fez sorrir. Rodrigo estava no jardim com Miguel, agora com 1 ano de idade, ensinando-o a dar seus primeiros passos. O bebê, não, o menino, estava robusto, com bochechas rosadas e olhos brilhantes de alegria. Joana! Rodrigo a saudou calorosamente. Olha só! Ele está quase conseguindo andar sozinho. Miguel, ao ver Joana, abriu um sorriso banguela e estendeu os bracinhos para ela. Jojo, ele balbuciou, sua versão infantil do nome dela. Joana o pegou no colo, seu coração transbordando. Este menino estava vivo. Estava crescendo. Estava feliz. E ela havia ajudado a tornar isso possível. Tem uma coisa que quero te mostrar, Rodrigo disse, conduzindo-a para dentro de casa. Na biblioteca, agora livre da presença opressiva de Rafaela e renovada com cores mais claras e mais luz natural, havia um quadro novo na parede. Era uma fotografia de Mariana segurando Miguel recém-nascido no hospital, tirada poucas horas antes dela falecer. Mariana estava pálida, exausta do parto difícil, mas seu rosto brilhava com amor ao olhar para o filho. Abaixo do quadro, havia uma placa de bronze com uma inscrição. Mariana Cavalcante, mãe amada, esposa dedicada, alma generosa. Seu maior presente ao mundo foi este menino. Seu amor o protege ainda. É lindo, Joana sussurrou. Quero que Miguel cresça conhecendo quem foi sua mãe de verdade, Rodrigo disse. Não a imagem distorcida que Rafaela tentou criar. Mariana era bondosa, alegre, cheia de vida. E vou garantir que meu filho saiba disso. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Miguel brincar com um carrinho de madeira no tapete. Você já pensou no que vai fazer agora? Joana perguntou. Quer dizer, em relação a encontrar alguém novo? Rodrigo deu um sorriso triste. Não por enquanto. Aprendi da pior maneira possível que é melhor estar sozinho do que com a pessoa errada. E além disso, tenho tudo o que preciso bem aqui, ele acenou para Miguel. Meu filho, meus verdadeiros amigos, como você. Isso é suficiente. Mais tarde naquela noite, enquanto Joana voltava para seu apartamento no Uber, ela pensou em tudo o que havia acontecido. Como uma decisão simples de prestar atenção, de confiar em seus instintos, de ter coragem para agir, havia mudado tantas vidas. Ela pensou em todas as Conceições do mundo, pessoas que veem algo errado mas têm medo de falar. Pensou em todos os Rodrigos, pessoas cegas pelo luto ou pela solidão que fazem escolhas que colocam elas e seus entes queridos em perigo. E pensou em todos os Miguéis, as vítimas inocentes que dependem de alguém ser corajoso o suficiente para protegê-los. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Senhorita Ribeiro, meu nome é Dr. Carlos Mendonça. Sou diretor do Hospital Santa Cecília. Soube de sua história através do Dr. Pacheco.
Estamos implementando um novo programa de treinamento para profissionais de saúde sobre como identificar sinais de envenenamento e abuso infantil em ambientes domésticos. Gostaríamos que você considerasse participar como consultora e palestrante. Interessada? Joana olhou pela janela do carro, vendo a cidade de São Paulo passar, milhões de luzes, milhões de vidas, e provavelmente, infelizmente, mais casos como o de Miguel esperando para serem descobertos. Ela digitou sua resposta, muito interessada. Quando podemos conversar? Porque no final das contas, Joana havia aprendido a lição mais importante de todas, que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias quando escolhem não virar o rosto para o sofrimento alheio. Que coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. E que às vezes, um único ato de bravura pode salvar não apenas uma vida, mas mudar o curso de muitas outras. 3 anos depois, Joana estava em um auditório lotado no Congresso Brasileiro de Pediatria. Ela havia se tornado uma especialista reconhecida em identificação de envenenamento infantil, palestrando em hospitais e universidades por todo o país. Seu livro, Sinais Silenciosos, Como Identificar e Prevenir Envenenamento Infantil Doméstico, estava na lista dos mais vendidos na categoria de medicina. Mas naquele dia específico, ela tinha um convidado especial na plateia. Miguel, agora com 4 anos, estava sentado na primeira fila ao lado de Rodrigo. O menino usava uma camiseta com desenhos de super-heróis e segurava um bloco de desenho onde rabiscava distraidamente enquanto esperava. Quando Joana subiu ao palco, Miguel levantou e gritou: "É a tia Jo!" A plateia riu, e Joana sentiu seus olhos marejarem. "Bom dia a todos", ela começou. "Hoje vou contar para vocês uma história. A história de como uma observação atenta, um instinto profissional aguçado e a coragem de agir salvaram a vida de uma criança. Mas mais importante do que isso, vou mostrar a vocês os sinais que todos nós, como profissionais de saúde, devemos estar atentos. Porque para cada Miguel que é salvo, quantos não são? Quantas crianças estão sofrendo agora mesmo, enquanto falamos, com ninguém percebendo?" Ela passou a hora seguinte detalhando os sinais clínicos, os padrões comportamentais, as bandeiras vermelhas que indicavam envenenamento intencional. Mostrou gráficos, estatísticas, estudos de caso. Mas foi no final, quando ela mostrou um vídeo de Miguel correndo e brincando no jardim da mansão, saudável e feliz, que não havia um olho seco no auditório. "Esta", ela disse, apontando para a tela, "é a razão pela qual fazemos o que fazemos. Não pelas manchetes, não pelo reconhecimento, mas por estas pequenas vidas que merecem a chance de crescer, de brincar, de sonhar. E isso só é possível quando nós, profissionais comprometidos, nos recusamos a fechar os olhos para o que está bem na nossa frente." Depois da palestra, dezenas de pessoas a procuraram. Enfermeiras contando sobre casos suspeitos que haviam notado. Médicos pedindo orientação. Estudantes de medicina querendo aprender mais. Mas a visita mais importante foi a de uma jovem mulher de aparência tímida, talvez uns 25 anos. "Doutora Ribeiro", ela começou hesitantemente, eu trabalho como babá para uma família rica em Brasília. E tem algo que não está certo com o bebê. Ele está sempre doente, e a mãe insiste em preparar todas as refeições dele sozinha. E depois de ouvir sua história, Joana pegou a mão da jovem. "Você fez certo em vir falar comigo. Vamos conversar com calma, e vou te ajudar. Tudo bem?" A mulher assentiu, aliviada. E assim o ciclo continuava. Uma história de coragem inspirando outra. Uma vida salva levando a outra vida sendo protegida. Naquela noite, já em casa, Joana recebeu uma ligação de vídeo. Era Rodrigo e Miguel. Tia Jo! Tia Jo!" Miguel gritava excitado na tela. "Eu desenhei você na escola. Minha professora disse que você é uma heroína de verdade." "Ah, é?" Joana sorriu. "E o que você acha?" Miguel pensou por um momento, seu rostinho sério. "Eu acho que você é melhor que heroína. Você é a tia Jo." E naquele momento, Joana soube que tudo havia valido a pena. Cada momento de medo, cada risco corrido, cada noite sem dormir. Porque aquele menino estava vivo, estava feliz, e nunca saberia o quão perto ele chegou de não ter essa chance. Às vezes, ela ainda pensava em Rafaela, cumprindo sua sentença em uma penitenciária feminina em São Paulo. Ela se perguntava se a mulher sentia algum remorso,
se compreendia a magnitude do que havia tentado fazer. Mas então Joana lembrava das palavras frias e calculadas daquela noite na cozinha, e sabia a resposta. Algumas pessoas escolhem o dinheiro sobre a humanidade. Escolhem o poder sobre a decência. E essas pessoas precisam ser paradas, não importa o quão charmosas sejam suas máscaras, não importa quão convincentes sejam suas atuações. Joana terminou a ligação, desejou boa noite a Miguel e Rodrigo, e se preparou para dormir. Mas antes, ela abriu seu laptop e começou a escrever o próximo capítulo de seu próximo livro, este voltado especificamente para famílias e cuidadores. Capítulo 1. Confiando em seus instintos. Sua intuição existe por uma razão. Quando algo não parece certo, provavelmente não está certo. Quando alguém parece esconder algo, provavelmente está escondendo. E quando uma criança está sofrendo, é responsabilidade de todos nós, não apenas dos profissionais de saúde, mas de todos os adultos conscientes, fazer alguma coisa a respeito. Esta história começou com uma mulher que escolheu não ignorar seus instintos. Mas poderia ter começado com qualquer um de nós. E talvez, depois de ler este livro, a próxima história de resgate começará com você. Do lado de fora, a cidade de São Paulo continuava sua vida noturna frenética. Milhões de histórias se desenrolando simultaneamente, milhões de vidas se cruzando e se separando. E em algum lugar naquela imensidão urbana, outra criança talvez precisasse de alguém para prestar atenção, para se importar, para agir. Joana Ribeiro havia feito sua parte. Mas sua história e sua mensagem continuariam ecoando, inspirando outros a fazer o mesmo. Porque no final, não são os grandes gestos que mudam o mundo. São os pequenos atos de coragem, multiplicados milhares de vezes, que fazem toda a diferença. E tudo começa com uma simples escolha: ver o que está diante de nossos olhos e ter a coragem de agir.